É isso aí, meus amigos. O Palmeiras segue líder do seu grupo na Libertadores da América e vai brigar pela melhor campanha da primeira fase. Isso porque o Verdão conseguiu bater o Independente Del Valle, dessa vez jogando em casa no Allianz Parque mesmo, por 2-1. Entrando com uma escalação um pouquinho alternativa, teve mudanças, teve coisas acontecendo ali ao longo do jogo que não são muito usuais. A gente vai comentar tudo isso a seguir. Antes, aquele breve recado para você que está chegando aqui pela primeira vez. Se você quiser receber mais vídeos, inscreva-se no canal. Se você gostar do conteúdo, deixa o seu like e vejam os links que eu deixo aqui na descrição. Comprando qualquer coisa através dos links que eu deixo na descrição, você está ajudando aqui o meu trabalho, beleza? Então vamos falar dessa partida de mais uma vitória do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores da América. O Palmeiras veio a campo com uma escalação um pouco diferente, com uma coisa que tem sido rara ultimamente da gente ver, que é a ausência do Rafael Veiga em campo. Para suprir essa ausência, essa modificação, o Abel Ferreira entrou com Hendrick, Flaco Lopes, Estevão e Lázaro. Se você der uma observada rápida, você vai perceber que ele praticamente entrou com 4 atacantes. É claro que 2 deles, os que jogam mais pelas pontas, então o Estevão e o Lázaro, tinham mais funções de recompor. Mesmo o Hendrick, na hora de construir o jogo, tinha mais liberdade para vir buscar a bola, ele se movimentou assim em muitos momentos, mas na prática são 4 atacantes ali de origem, né? Então é uma coisa um pouco diferente que a gente não vê sempre. Bom, com essa escalação, o Palmeiras começa o jogo de um jeito um pouco equilibrado em termos ali de desempenho. O Independente Del Valle tinha a arma do contra-ataque, chegou algumas vezes, finalizou no gol do Everton, mas o Palmeiras tinha mais um domínio e estava quase saindo na cara do gol, sabe? As construções da jogada estavam faltando um detalhezinho para o Palmeiras, parecia ser uma questão de tempo, fazer uma jogada definitiva, aguda ali, que desse uma grande chance, quem sabe até o Palmeiras pudesse abrir o placar. O trabalho ficou mais fácil em função do Richard Rios acertar um chutaço praticamente lá do meio de campo, pelo menos quase isso, um chute bem distante, bateu uma falta firme, foi em cima do goleiro, é verdade, o goleirão contribuiu com o lance, é verdade, mas como o Palmeiras não tem nada a ver com isso, foi um golaço, Palmeiras 1-0. Logo na sequência teve um pênalti para o Palmeiras, que é um daqueles pênaltis que o juiz ele tem elementos ali para marcar. Tem, tanto que ele marcou, foi revisado pelo VAR e o pênalti foi dado. Mas aquele lance de mão na bola, bola na mão dentro da área, que o jogador está de costas, nem está vendo direito o que está acontecendo, eu sinceramente não marcaria. Mas o árbitro marcou, entendeu que ele estava com o braço bem aberto, e de fato estava bem aberto, apesar desses atenuantes que eu coloquei aqui antes, mas o juiz marcou, o Gustavo Gomes fez o 2-0. E aí o Palmeiras acho que deu uma relaxada. Volta para o segundo tempo errando muitos passes, tendo muita dificuldade para talvez até se concentrar tanto no jogo, talvez já entendendo que o jogo estivesse ganho, né? O nível de enfrentamento que tem também nos jogos de Libertadores, muitas vezes, eu já falei aqui para vocês, é mais fácil jogar jogos de Libertadores do que jogos do Campeonato Brasileiro, porque os times, alguns deles, realmente têm um nível abaixo. Não é o caso tanto do Independente Del Valle, que dos times sul-americanos está entre os mais fortes, sim. É um adversário mais respeitável e isso fica provado não só no jogo de hoje, mas no geral, né? A gente vê o Independente Del Valle em várias competições sul-americanas já ao longo de alguns anos. E é um time que sabe o que fazer com a bola, geralmente bem treinado ali. Tem alguns jogadores que podem não ser craques, mas não é um time só de gente esforçada que está ali tentando. Não, é um time que sabe o que está fazendo, então vai ser sempre um adversário duro. Apesar disso, o Palmeiras é claro que entra como favorito para essa partida. Então, a partir do momento que constrói 2-0, eu acho que deu uma relaxada. Então, como eu falei, começou a errar muitos passes e foi dando gosto para o jogo ali, dando espaço para o Independente Del Valle, que conseguiu até fazer um gol numa jogada que foi um pouco fortuita ali na visão do próprio Del Valle, né? Que a bola pinga, acaba enganando o Gustavo Gomes, o cara dribla o Gustavo Gomes, dribla o Zé Rafael que passa, falam que ele é o trem, né? Então ele passou que nem um trem lotado assim, tomou o corte, enfim, o Palmeiras acabou tomando um gol que complicou o jogo. Não tanto no sentido do Palmeiras ficar exposto, ficar desesperado, não, porque o time soube se manter, acho até que se defendeu bem em vários momentos, mas pelo placar em si. Você está com 2-0, de repente toma um 2-1, o outro time vendo para cima, por mais que você esteja relativamente seguro lá atrás, é sempre um risco ali, não se sabe, o outro time tem qualidade, vai que acerta um chute de longe, vai que acerta mais uma jogada daquelas, enfim, né? Então o final do jogo foi um pouco mais tenso aí do que talvez o esperado, mas o Palmeiras conseguiu garantir a vitória até o final e com isso fez os seus 3 pontos. Com esses 3 pontos manteve a liderança do grupo, não só manteve a liderança, como garantiu a classificação como primeiro colocado. O Palmeiras não pode mais ser superado, o que é um primeiro passo, né, uma primeira etapa cumprida, mas o Palmeiras ainda pode brigar pela liderança geral da competição. Isso porque o Atlético Mineiro, que era o líder geral até a última rodada,
perdeu o seu jogo para o Peñarol, e aí a pontuação do Palmeiras agora é a maior, né? Então vou dar uma passada bem rápida aqui para a gente dar uma acompanhada só nos resultados dessa quinta rodada da fase de grupos. Lembrando que vários jogos ainda vão acontecer, né? Pelo grupo A, o Fluminense vai jogar contra o Cerro Porteño, mas o jogo só no dia 16, portanto um dia seguinte à gravação desse vídeo. É jogo que pode valer a liderança do grupo, a depender ali do saldo de gols. No grupo B, o São Paulo vai jogar também dia 16 contra o Barcelona de Guayaquil, mas aqui a gente já sabe que o São Paulo já está classificado, então não é um jogo que vale classificação, mas vale a disputa ali do São Paulo para tentar chegar no primeiro lugar do seu grupo. No grupo C, o Grêmio não enfrentou o Estudiantes, por razões que já conhecemos, né? Tem 2 jogos a menos nesse momento, portanto, então é até difícil fazer alguma previsão nesse sentido. O Universitário vai enfrentar o Botafogo pelo grupo D, é uma briga direta entre os dois times, o Botafogo pode até assumir liderança, o Universitário pode passar o Botafogo, então a gente vai dar uma olhada no que vai acontecer. No grupo E, aí sim teve jogo, o Flamengo enfrentou o Bolívar e meteu uma goleada por 4-0 até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, e era o mais natural, né? Como eu vinha mencionando já várias vezes em outros comentários, o Bolívar não é esse time para estar disparado num grupo ali, como estava acontecendo, e o Flamengo também não é tão fraco para estar em terceiro lugar nesse mesmo grupo. Então agora as coisas voltam um pouco à normalidade, com o resultado o Flamengo volta a disputar uma classificação, e assim foi. O Palmeiras venceu o Independente Del Valle, chegou a 13 pontos pelo grupo F. Pelo grupo G, o Peñarol venceu o Atlético Mineiro por 2-0, e isso tirou a primeira colocação geral do Atlético Mineiro. E no grupo H, eu vou mencionar que o River Plate venceu o Libertad por 2-0, e esse placar se torna relevante por conta dessa disputa pela primeira colocação geral. Então quais são os times aqui que nesse momento têm melhor campanha? Então, são os que têm 13 pontos, e aqui a gente tem o Palmeiras, o River Plate e o Talheres lá no grupo do São Paulo. A diferença é o saldo de gols, então o Palmeiras tem um saldo positivo de 9 gols, enquanto o River Plate, que tem o segundo melhor saldo, tem um saldo de 7. São 2 gols de diferença, portanto, se o Palmeiras vence na última rodada, ele ficaria muito próximo de garantir a primeira classificação geral, mas dependeria desse detalhe, né? Se o Palmeiras vence por 1-0, por exemplo, e o River Plate vence seu jogo por 4-0, aí o River Plate assumiria a liderança, mas o Palmeiras, claro, sai na frente nessa disputa e, portanto, tem uma vantagem. E por fim, tem o próprio Atlético Mineiro, que apesar de ter perdido a liderança geral, ele tem 12 pontos, e se os demais rivais aí não vencerem seus jogos e o Atlético vencer o dele, claro, ele ainda pode reassumir a liderança. Então assim fecha a quinta rodada da fase de grupos da Libertadores 2024. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos. Deixe seu like, não esquece de ver os links aqui na descrição. Eu vejo todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui!